Há manhãs que não chegam com o canto dos pássaros, mas com um peso no peito. Não importa se o sol já atravessa a cortina ou se o café já está pronto. Lá dentro, a alma desperta mais cansada do que quando adormeceu. É como se cada respiração fosse um esforço, como se a vida tivesse perdido o compasso e os dias se repetissem em um ciclo silencioso de batalhas invisíveis. Talvez seja assim para você hoje. Talvez o corpo esteja presente, mas o coração permaneça no ontem, preso às memórias e aos medos do que virá. E, no entanto, mesmo nesse estado, há algo em você que o trouxe até aqui. A pequena chama da esperança, frágil, mas insistente, que o faz buscar a Deus nesta manhã. As Escrituras nos lembram, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Essas palavras não foram escritas para dias fáceis, mas para dias como este, em que tudo parece pesado demais. Elas nos dizem que, apesar do cansaço e das lágrimas não enxugadas, existe algo que se renova agora, não por força nossa, mas pela fidelidade de um Deus que não se cansa de recomeçar conosco. Talvez hoje você acorde em silêncio, mas com o coração gritando por socorro. Talvez tenha passado a noite acordado, tentando encontrar um motivo para se levantar, ou talvez o motivo seja apenas a rotina que exige presença, mesmo sem ânimo. Essa oração é para você que precisa sentir que Deus ainda se importa com cada detalhe do dia que começa. Vamos orar juntos, não com pressa, mas com calma, entregando cada peso, permitindo que Ele fale antes mesmo de nós pedirmos. Respire fundo, sinta o ar entrando, sinta o corpo ganhar peso sobre a cadeira ou a cama. Traga à mente tudo o que hoje parece difícil, impossível ou insuportável. Coloque diante de Deus, como quem coloca pedras pesadas aos pés de alguém que pode carregá-las. Hoje, não estamos aqui para buscar fórmulas, mas para nos render. Não estamos aqui para tentar controlar o que não depende de nós, mas para reconhecer que existe alguém que já conhece cada passo que daremos. Neste momento, você não precisa se mostrar forte, não precisa disfarçar. Pode simplesmente ser quem é, com o que tem, com o que sente. Deus vê o invisível. Ele percebe o que nem você consegue traduzir em palavras. E é nesse lugar de verdade e vulnerabilidade que a oração se torna viva. Vamos começar, não apenas com a boca, mas com o coração inteiro. Porque esta manhã pode ser o início de algo novo, mesmo que nada mude por fora imediatamente. Porque, como a própria palavra nos garante, a misericórdia dele já amanheceu para nós. Existem dias em que acordamos já com a mente acelerada, como se cada pensamento fosse uma pedra lançada contra a tranquilidade que ainda nem tivemos tempo de encontrar. O corpo está ali, mas a mente já corre quilômetros à frente, prevendo situações, imaginando problemas, antecipando dores. É nesse estado que o coração se aperta e o medo do inesperado encontra brecha para entrar. Há algo silencioso, porém real, que tenta nos roubar a paz antes mesmo de amanhã ganhar forma. A palavra nos diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Confiar não é apenas dizer que acredita, é colocar tudo, cada hora, cada compromisso, cada conversa, cada possibilidade, nas mãos de quem pode conduzir melhor que nós. É como oferecer um vaso frágil nas mãos de um oleiro habilidoso. Entregamos não porque somos fracos, mas porque reconhecemos que nossas forças não podem sustentar o peso de um dia inteiro. Senhor, recebe cada hora deste dia. Recebe o que já sabemos que vai acontecer e o que não podemos prever. Recebe as boas notícias e as más, os encontros e os desencontros. Recebe as decisões que precisaremos tomar, mesmo aquelas que exigem coragem que hoje ainda não temos. Guarda-nos no momento em que formos agir e também no momento em que precisarmos parar. A ansiedade pelo que está por vir muitas vezes nos rouba a presença do agora. Mas nesta manhã, escolhemos colocar diante de Ti não apenas o dia,
mas também o nosso coração inquieto. Escolhemos descansar no teu tempo, ainda que o nosso relógio interno queira correr. E assim, começamos este dia lembrando que não somos donos dele. Somos apenas peregrinos caminhando em estradas que tu já conheces. E quando o medo tentar se infiltrar nas pequenas brechas da mente, que possamos lembrar que já entregamos tudo a ti. Que não precisamos pegar de volta o que já foi colocado em tuas mãos. Porque confiar é isso, soltar e deixar que o oleiro molde como achar melhor. Hoje, Senhor, colocamos o dia inteiro diante de Ti e nos rendemos ao Teu cuidado. Há momentos em que, mesmo cercados de possibilidades, nos sentimos como quem caminha em um quarto escuro. É possível dar alguns passos, mas não se sabe ao certo onde se está ou qual é o próximo movimento seguro. O medo de errar paralisa, e cada escolha parece carregar o peso de mudar todo o caminho. Essa sensação de estar perdido, de não ter clareza, é algo que o coração conhece bem. Não é apenas sobre decisões grandes. Às vezes, até as escolhas menores parecem montanhas intransponíveis quando a alma está cansada. A Escritura nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A luz de Deus não costuma iluminar toda a estrada de uma vez. Ela mostra apenas o suficiente para o próximo passo, e isso é uma lição de confiança. É no compasso dessa luz que aprendemos a andar, mesmo sem enxergar o horizonte inteiro. Senhor, não queremos andar no escuro. Não queremos decidir baseados apenas no que sentimos ou pensamos, porque sabemos que esses sentidos nem sempre nos mostram a verdade. Queremos seguir a tua voz, mesmo quando ela sussurra em meio ao barulho das nossas incertezas. Guia-nos nos caminhos que não entendemos, porque tu já conheces o fim desde o início. E se houver momentos hoje em que precisarmos parar, que essa pausa seja fruto da tua direção e não do medo. Que cada porta que se abra seja por tua mão e cada porta que se feche também seja. Ensina-nos a aceitar que nem todo não é perda, muitas vezes é proteção. Que possamos encontrar paz naquilo que não compreendemos, sabendo que o teu mapa é maior que a nossa visão limitada. Nesta manhã, escolhemos dar o próximo passo sob a luz que o Senhor coloca diante de nós, sem correr à frente, sem ficar para trás, apenas seguindo no ritmo do teu cuidado, confiando que, enquanto a lâmpada estiver acesa, nenhum caminho nos será impossível. Há feridas que o tempo não fecha. Elas podem não sangrar mais por fora, mas continuam abertas por dentro, latejando em silêncios que ninguém vê. Algumas foram causadas por perdas repentinas, outras por desgastes lentos que, dia após dia, corroeram partes do coração. E há também dores no corpo, que não se explicam facilmente, mas que fazem cada amanhecer carregar o peso da exaustão física e emocional. Tudo isso junto cria um cansaço profundo, que não se resolve apenas com descanso ou distração. A palavra nos assegura: Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmo 147, 3. Este versículo não é uma promessa distante, é um ato contínuo de um Deus que não se cansa de tocar o que está machucado. Ele não ignora o que a medicina não explica, não despreza lágrimas antigas, nem rejeita a fragilidade que tentamos esconder. Senhor, toca onde ninguém mais consegue tocar. Refaz o que o tempo e a dor desgastaram. Coloca tua mão sobre o corpo que sente dor, sobre a mente que não encontra descanso, sobre o coração que já não sabe esperar. Onde houve palavras que feriram, substitui por tua voz que cura. Onde houve abandono, traz o abraço que restaura. E se a cura não vier de forma imediata, que venha a força para suportar. Que mesmo sem entender o processo, possamos sentir que não estamos sozinhos nele. Que a esperança se renove a cada dia, não como uma promessa vaga, mas como uma certeza silenciosa de que o Senhor está trabalhando.
restaura relacionamentos desgastados, reconstrói pontes quebradas pelo orgulho, pelo silêncio ou pela distância, e que cada pedaço refeito seja mais forte, mais firme e mais cheio de amor do que era antes. Porque só o Senhor é capaz de transformar dor em testemunho e vazio em vida. Existem orações que atravessam anos, palavras repetidas tantas vezes que já se tornaram parte do respirar. Para muitas mães e pais, essa oração tem nome e rosto. É pelo filho que anda distante de Deus, pelo filho que luta contra vícios, pelo filho que vive em caminhos perigosos ou simplesmente parece perdido. Há um peso silencioso em saber que não se pode estar em todos os lugares para protegê-los, e essa impotência muitas vezes dói mais do que qualquer ferida física. A promessa do Senhor diz: derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. Essa palavra é uma âncora para o coração intercessor, lembrando que não importa o quão longe pareçam estar, eles ainda estão ao alcance de Deus. Nenhum abismo é fundo demais para impedir o toque do Espírito. Nenhuma estrada é longa demais para que o amor do Pai não possa alcançá-los. Senhor, onde os olhos dessa mãe não alcançam, que as tuas mãos estejam presentes. Vai aos lugares onde eles estão agora, sejam ruas movimentadas ou quartos silenciosos, e envolve-os com a tua presença. Protege-os de todo laço visível e invisível. Livra-os de amizades que os afastam da vida. Guarda-os de escolhas que podem marcar para sempre e abre caminhos de volta ao teu coração. E se houver rebeldia, que ela se transforme em sede de verdade. Se houver engano, que seja substituído pela tua luz. Se houver feridas emocionais que os afastam de ti, que o teu amor seja o bálsamo que cura e restaura. Nesta manhã, Senhor, entregamos esses filhos de novo, não como quem desiste, mas como quem confia. Eles pertencem a Ti desde o início, e nenhum deles está fora do Teu cuidado. Que este dia seja um passo, mesmo que invisível, no caminho de volta para casa, para Ti. Há lares que permanecem de pé por fora, mas que por dentro carregam paredes rachadas. O silêncio, às vezes, fala mais alto que qualquer grito. E as conversas, quando acontecem, são apenas sobre o necessário. Há famílias que vivem sob o mesmo teto, mas cujos corações estão distantes. E essa distância, ainda que invisível, corrói a paz e enfraquece os laços que deveriam ser abrigo. A palavra declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa não é apenas uma frase de decisão, mas um compromisso que atravessa tempestades. É declarar que o lar será sustentado não apenas pelo amor humano, frágil e sujeito a falhas, mas pela presença constante de Deus, que é capaz de unir o que o orgulho separou e restaurar o que a amargura quebrou. Senhor, reergue as paredes desse lar com a tua paz como cimento. Onde houver conflitos silenciosos, traz reconciliação. Onde houver feridas que ainda não foram tratadas, traz cura. Onde houver afastamento, cria caminhos de volta. Que as palavras ditas dentro dessa casa sejam sementes de vida, não de destruição. Dá a cada membro da família a sensibilidade para perceber a dor do outro, mesmo quando não for expressa. Ensina-nos a falar com mansidão, a ouvir com paciência e a perdoar com coragem. Que cada refeição compartilhada seja mais do que sustento físico, mas um momento de reencontro e de presença verdadeira. E quando os ventos da divisão soprarem, que o compromisso de servir ao Senhor permaneça como âncora. Porque um lar firmado em Ti não desmorona diante das tempestades. Hoje, declaramos que esta família pertence a Ti e que a Tua presença será o fundamento sobre o qual cada dia será construído. Existem dias em que o horizonte parece apagado. É como se o futuro tivesse perdido as cores e a expectativa de algo bom tivesse se tornado apenas uma lembrança distante. Quando a alma se encontra nesse lugar, até mesmo pequenas tarefas parecem grandes demais e o ânimo se dissolve antes de o dia realmente começar.
Mas é justamente nesses momentos que a esperança deixa de ser apenas um sentimento e se torna um ato de fé. A promessa de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Essa palavra não ignora a realidade do medo ou do cansaço. Ela se dirige exatamente a eles. Ela é como o sol que rompe a madrugada mais fria, lembrando que, por mais longa que tenha sido a noite, ela não é eterna. Senhor, o teu amanhecer é diferente. Ele não depende de clima, não depende de notícias boas, não depende de circunstâncias. Quando a tua luz entra, ela alcança até os cantos mais escuros do coração. Por isso, pedimos que hoje o ânimo seja renovado, não com uma motivação passageira, mas com a certeza silenciosa de que o Senhor está presente, caminhando conosco, passo a passo. E se as dificuldades permanecerem, que a visão seja ampliada para além delas, que possamos enxergar não apenas o problema diante de nós, mas a mão que nos sustenta por baixo dele. Que cada desafio seja também um lembrete de que nada está fora do teu controle. Hoje, Senhor, declaramos que a luz do teu cuidado será mais forte que qualquer sombra. Mesmo que o dia traga imprevistos ou lutas, a certeza da tua presença será a nossa força, porque o sol da tua fidelidade não se apaga e nada poderá impedir que ele brilhe sobre nós. Há dias em que o coração desperta com uma inquietação silenciosa. Não é medo explícito, mas uma sensação de vulnerabilidade, como se algo invisível pudesse nos surpreender a qualquer momento. A verdade é que vivemos em um mundo cheio de riscos, alguns que conseguimos prever e outros que nem imaginamos. E essa consciência, se não for entregue a Deus, pode nos consumir ao longo do dia. A palavra nos assegura: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121:8. Essa promessa cobre cada momento, o início e o fim, o primeiro passo e o último, o que vemos e o que não conseguimos perceber. É o cuidado de um Deus que não se distrai, que não dorme e que mantém os olhos sobre nós com amor constante. Senhor, pedimos que a tua mão nos acompanhe em cada movimento deste dia. Que ao sairmos de casa, estejamos sob o abrigo das tuas asas, e ao voltarmos, encontremos o mesmo cuidado nos esperando. Livra-nos dos acidentes, das injustiças, das armadilhas preparadas para nos ferir. Protege-nos dos perigos que conhecemos e, principalmente, daqueles que não conseguimos antecipar. E não guardes apenas o corpo, mas também o coração. Protege nossos pensamentos de medos exagerados, guarda nossa mente contra palavras que tentem nos desanimar, afasta de nós influências que nos afastem de ti, que a tua presença seja como um muro ao nosso redor e que possamos atravessar este dia com a confiança de quem sabe que não está sozinho em nenhum instante. Hoje, caminharemos sob o teu cuidado, Senhor, não com presunção, mas com a tranquilidade de quem sabe que está seguro no abrigo do Altíssimo. E assim, cada passo será dado na paz de saber que, do nascer ao pôr do sol, estamos guardados por ti. Ao final desta oração, é como se o peso inicial do dia tivesse encontrado um lugar para descansar. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas algo dentro de nós já se moveu. Não estamos mais diante do dia sozinhos. Agora sabemos que cada passo será acompanhado pelo Senhor. Essa certeza não vem de emoções passageiras, mas da convicção firme de que Deus é fiel para sustentar o que Ele mesmo começou. Declaramos com confiança: hoje não caminhamos sozinhos. Cada passo é acompanhado pelo Senhor. E reafirmamos a verdade que nos mantém de pé. O Deus que começa a boa obra pela manhã é o mesmo que sustenta até o fim do dia. Ele não abandona no meio do caminho, não se afasta quando a jornada se torna difícil, não desiste quando nós vacilamos. A palavra nos lembra: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmo 121:5. A sombra está sempre próxima, acompanhando cada movimento. Assim também é a presença de Deus, constante, silenciosa e protetora, mesmo quando não percebemos. Pertencemos a um povo que clama
e é ouvido. Não estamos orando sozinhos. Somos parte de uma família de fé espalhada pelo mundo, unida pela mesma confiança no Deus que vê, ouve e responde. E é nessa certeza que encerramos este momento, não com um ponto final, mas com um convite silencioso a continuar na presença dele ao longo do dia. Que cada batida do coração nos lembre, ele está aqui. Que cada respiração seja um ato de confiança. Que cada passo seja dado com a paz de quem sabe que está guardado e acompanhado por um Deus que não falha. E assim, seguimos para viver este dia, sustentados pela presença que nunca nos abandona.